Olá, mais uma vez estou aqui para transmitir a vocês uma palavra que quer nos ajudar a sabermos o que fazer em meio ao lockdown. Você sabia que na Bíblia tem um personagem que também teve que obrigatoriamente fazer um lockdown? Neste final de semana nós estamos em lockdown. O que significa lockdown? Significa, literalmente, do inglês, confinamento ou bloqueio. Esse termo, como os seus significados, nos remetem a pensar que é uma coisa ruim, uma tortura, algo que nos tira a liberdade de ir e vir. Para alguns, o lockdown ajuda a combater a contaminação do coronavírus. Para outros, isso não ajuda em nada. Indiferente à sua opinião, como bons cristãos, precisamos acatar e cumprir o decreto do nosso governo. Conforme Romanos 13, 1-7, é nosso dever nos sujeitar às autoridades governamentais. Mas eu quero falar do personagem bíblico que foi obrigado a ficar totalmente isolado em confinamento por 3 dias e por 3 noites. Você já sabe de quem eu estou falando? Vou contar um pouquinho da história dele para ver se você lembra da história. Deus tinha dado a ele a ordem de pregar na cidade de Nínive, mas ele contrariou Deus e foi para a cidade de Tarsis. Enquanto estava no navio, surgiu uma forte tempestade. Quando os marinheiros descobriram que ele era o culpado por estarem naufragando, o jogaram para o mar. Então Deus enviou um grande peixe que o engoliu e ficou na barriga do peixe por 3 dias e por 3 noites. Eu estou falando do profeta Jonas. A história se encontra no Antigo Testamento, no livro de Jonas. Hoje eu quero destacar o capítulo 2 de Jonas. O que aconteceu no capítulo 2? Jonas estava em lockdown, isolado do mundo, isolado de tudo. E não adiantava ele se revoltar com o povo, com Deus ou com a situação em si. Não tinha como ele abrir a boca do grande peixe e sair quando bem quisesse. Tinha que ficar lá até Deus fazer alguma coisa. Ou seja, ele tinha que obedecer o lockdown de Deus. Vamos aprender um pouco com Jonas e ver o que ele fez naquela situação. O versículo 1 do capítulo 2 de Jonas diz que então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Diante de situações, quando não sabemos o que fazer, quando estamos em lockdown, sem poder fazer nada, tem uma coisa que todos podem fazer, algo que nenhum governador pode nos impedir, ou seja, nós podemos orar. Não precisamos ir em lugares públicos ou fazer correntes de orações. Em Mateus 6, Jesus disse qual era o melhor lugar, qual é o melhor lugar para orar ao Senhor. Prestem bem atenção. Ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai, Deus, que está em secreto. Na situação entre vida e morte, Jonas é levado a orar. Talvez nós precisemos passar por situações semelhantes na vida para aprender a orar. São nas dificuldades que nós aprendemos a orar. Nos versículos 2-4, temos o relato de que Jonas reconheceu que quando estava em desespero, na sua angústia, o que ele fez? Clamou, ele gritou ao Senhor por socorro.
e Deus o ouviu. Jonas foi jogado por Deus nas profundezas, no coração dos mares, na correnteza das águas, no fundo do poço, no lugar mais profundo possível. Ele reconheceu que havia sido expulso da presença de Deus por não ter obedecido a ele. Naquela situação, Jonas olhou de novo para o santo templo, símbolo da presença de Deus, isto é, Jonas olhou para Deus. Nos versículos 5 e 6, Jonas de novo descreve a sua situação em que estava. Ele descreve com palavras dizendo: águas agitadas, abismo, algas marinhas, afundou até chegar aos fundamentos dos montes, ou seja, foi até o reino dos mortos, a sepultura. Mas o Senhor, naquele lugar, o achou, e de lá o Senhor o buscou de volta, ou seja, Deus o ressuscitou. No versículo 7 ele diz que quando a sua vida já estava se apagando, lembrou do Senhor e a sua oração foi atendida. Nos versículos 8 e 9, Jonas se refere aos marinheiros pagãos que no primeiro momento oraram e cada um orou para o seu próprio Deus. E ironicamente, os marinheiros acabaram experimentando o Deus misericordioso, enquanto Jonas foi parar no fundo do mar, nas profundezas do mar. E lá no final da oração, Jonas agradece ao Senhor e reconhece que dele vem a salvação. Aqui Jonas confessa que Deus é a fonte soberana da salvação. Ele não havia nada feito para merecer, para ser resgatado. Sua salvação foi meramente graça de Deus. E por fim, Deus ordenou ao peixe que Jonas fosse vomitado em terra firme, sinal de libertação, sinal de segurança e favor de Deus. O nosso texto começa e termina com uma ordem de Deus. Deus mandou engolir Jonas e Deus mandou o peixe vomitar Jonas. Isso mostra a total soberania de Deus sobre todas as coisas. Amados, amadas, eu não sei qual é a sua situação, a situação em que você se encontra neste momento. Talvez você se sente em lockdown, isolado, solitário, sem saber o que fazer, de mãos atadas, talvez doente, ou talvez com medo de ficar doente, com medo da morte, ou até mesmo sofrendo a perda da morte de um ente querido. Nós não podemos fazer nada para merecer algo, afinal de contas, também somos desobedientes a Deus, assim como Jonas foi, cometemos pecados e por consequência merecemos a morte. Mas tem uma coisa que alguém já fez por nós, para mudar a nossa história, o nosso destino. Jesus sofreu, morreu numa cruz para que eu e você tivéssemos acesso a Deus por intermédio dele. Você também pode fazer o que Jonas fez em seu desespero. Faça do seu quarto o que Jonas fez. Ore ao Senhor em nome de Jesus. Clame, grite por socorro, na certeza de que Ele vai te ouvir. Reconheça a sua desobediência, confesse os seus pecados e creia no poder de Deus, que Ele vai te socorrer. E saiba que Ele é Deus e que você e eu somos pó, somos meras criaturas. E por fim, agradeça por aquilo que Deus já fez na sua vida. Não existe lugar onde Deus não esteja te vendo. Não existe lugar onde você esteja que Deus não vê a situação que você está passando. Deus sabe de todas as coisas. Ele vê exatamente
o teu sofrimento, a tua dor, a tua angústia, aquilo que se passa em sua mente, em seu coração. E Ele pode te ajudar. Que a graça e misericórdia do Senhor te alcance no lugar e situação que você esteja. Eu convido agora você para ouvir uma música que será conduzida pela Miriam Binerman, e com esta música finalizamos esta gravação. Tenha um abençoado dia, um grande abraço e até uma próxima.